Era fim de tarde em Goiânia. As luzes começavam a se acender enquanto a cidade seguia sua rotina apressada. Em uma calçada próxima a uma lanchonete, uma menina de não mais que 10 anos, suja, com os cabelos embaraçados e um olhar que misturava cansaço e esperança, se aproximava das mesas ao ar livre. "Moça, me dá um pedaço de pão?", sussurrou, com a voz quase sumindo. As pessoas desviavam o olhar, fingiam não ouvir ou balançavam a cabeça em negativa. Ela não insistia. Já estava acostumada com os nãos e com os olhares que pareciam atravessá-la. Foi então que um carro preto parou devagar na frente da lanchonete. A porta se abriu e, para surpresa de alguns curiosos, quem desceu foi ninguém menos que Amado Batista, o cantor querido por tantos brasileiros. Ele parecia estar à procura de algo, ou alguém. Mas o que aconteceu em seguida fez com que até os garçons parassem de servir as mesas. Amado Batista olhou ao redor com um semblante sério, mas sereno. Seu olhar experiente e sensível encontrou o da garotinha. Por um momento, os dois apenas se encararam. Ela, assustada, recuou um passo, como se estivesse pronta para fugir. Mas ele sorriu. "Ei, princesa, você tá com fome?", perguntou com a voz suave, se agachando para ficar na altura dela. Ela assentiu devagar, sem dizer palavra. Sem perder tempo, Amado se levantou, entrou na lanchonete e, para a surpresa de todos, pediu 2 sanduíches completos, refrigerante e até sobremesa. Enquanto esperava o pedido, voltou até a menina, tirou o casaco que usava e gentilmente colocou sobre os ombros dela. "Tá frio hoje. Você vai ficar doente desse jeito." Os clientes que antes ignoravam a cena, agora observavam em silêncio, alguns já com os olhos marejados. Quando a comida chegou, Amado sentou-se ao lado da menina na calçada, como se o chão fosse um trono. Começaram a comer juntos. Ele contando histórias, ela sorrindo timidamente. Era como se o mundo lá fora tivesse parado. Mas o que ninguém esperava era o que ele diria logo depois da última colherada de sorvete. Com um guardanapo, Amado limpou delicadamente o rosto da menina, que tinha vestígios de sorvete no canto da boca. Ela riu baixo e pela primeira vez parecia apenas uma criança, não uma sobrevivente das ruas. "Qual é o seu nome, minha flor?", ele perguntou com um olhar terno. "É Ana", respondeu quase sussurrando. "Ana, nome bonito. E você tá sozinha há quanto tempo?". "Desde que a mamãe ficou doente, depois ela não voltou mais." Amado respirou fundo, engolindo o nó na garganta. Ele olhou para os céus como quem buscava uma resposta silenciosa, e então, com a voz firme, disse algo que fez os que ainda assistiam não conterem as lágrimas. "Ana, você quer morar comigo?". Os olhos da garota se arregalaram. Por um segundo, ela ficou imóvel, como se não tivesse entendido. Amado continuou. "Eu tenho uma casa grande, tem jardim, tem flores. E tem um quarto vazio que sempre esperei preencher com um sorriso como o seu." Ana começou a chorar em silêncio, sem saber se era real. E foi nesse instante que ele a puxou para um abraço. Forte, protetor, como se quisesse curar cada noite fria que ela passou sozinha. Os curiosos aplaudiram discretamente, emocionados com a cena. Mas aquilo era só o começo. Dentro do carro, Ana olhava pela janela como se estivesse num sonho. Nunca havia andado em um veículo tão confortável, muito menos sentido um cheiro tão bom como o dos bancos de couro. Amado dirigia em silêncio, respeitando o momento dela, mas atento a cada reação. "Você gosta de música?", ele perguntou, ligando discretamente o rádio. "Gosto", ela respondeu, tímida. "Às vezes eu escutava umas músicas quando dormia perto do mercado." Coincidentemente, começou a tocar uma de suas próprias canções. Ela não reconheceu de imediato, mas virou para ele, surpresa. "Parece com a sua voz." Amado sorriu. "É minha mesmo. Depois te ensino a cantar." Quando chegaram à casa dele, uma chácara cercada por árvores e flores, Ana ficou paralisada diante do portão. Cães mansos vieram ao encontro deles, abanando o rabo. Ela hesitou, mas Amado a pegou pela mão com delicadeza. "Aqui você está segura. E nunca mais vai dormir com fome." Ele a apresentou a todos os funcionários, como se ela já fosse parte da família. Prepararam um banho quente, roupas novas e um quarto cor-de-rosa,
decorado com bichinhos de pelúcia. Ana não sabia o que fazer. Olhava tudo em silêncio, como se temesse que fosse acordar. Naquela noite, antes de dormir, Amado entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e disse: Ana, Deus me mandou você, e se você deixar, eu quero ser seu pai. Ela não respondeu com palavras. Apenas o abraçou com força, encostando a cabeça em seu peito, como se ali, finalmente, tivesse encontrado o lugar onde sempre quis estar. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som de passarinhos e o cheiro de pão caseiro vindo da cozinha. Por um instante, pensou estar sonhando. Mas então viu o cobertor macio, o ursinho de pelúcia ao lado e a luz do sol entrando pela janela cor-de-rosa. Sorriu. Amado já a esperava com o café da manhã na varanda. Ela correu até ele, desta vez sem medo, e se sentou animada à mesa. Dormiu bem, minha filha? Ele perguntou com um carinho genuíno. Dormi como nunca tinha dormido antes, respondeu com a boca cheia de pão de queijo. Nos dias seguintes, Ana começou a florescer. Com o apoio de Amado, foi levada a um médico, fez exames, ganhou vacinas e foi matriculada em uma escola próxima. No início, tinha medo dos outros alunos, mas bastou contar que morava com o Amado Batista de verdade, que todos queriam ser seus amigos. Ela passou a acompanhar o cantor em shows, ficando nos bastidores, encantada com a música, com os aplausos, com o brilho que agora também refletia nela. E sempre que podiam, ele cantava uma canção especialmente para ela. Uma que ele escreveu inspirado em sua chegada. Ana virou motivo de inspiração nas entrevistas, nas redes sociais e até em programas de TV. Mas mais do que isso, ela virou a razão de um novo capítulo na vida de Amado. Eu já tinha tudo, dizia ele, mas não sabia que faltava a coisa mais importante: uma filha. Anos se passaram e Ana cresceu forte, cheia de sonhos, protegida e amada. E quando perguntavam a ela o que mudou sua vida, a resposta era sempre a mesma. Não foi só o que ele me deu. Foi o que ele enxergou em mim, quando ninguém mais viu. Os anos passaram como páginas viradas com carinho. Ana, agora com 18 anos, era uma jovem decidida, com olhos cheios de luz e gratidão. Estudiosa, tinha paixão por literatura e sonhava em cursar psicologia para ajudar outras crianças em situação de rua, como ela um dia foi. Amado, já mais velho, continuava com a música, mas sua prioridade era sempre estar presente nos momentos dela. Fosse numa apresentação escolar ou na entrevista da faculdade, ele era o primeiro a chegar e o último a sair, com os olhos cheios de orgulho. Na festa de formatura do ensino médio, Ana fez um discurso que emocionou todos os presentes. Um dia eu pedi um pedaço de pão e ganhei uma vida inteira. Tudo mudou porque alguém não apenas me ouviu, mas me enxergou. Amado chorava, sem se importar com os flashes, abraçado à filha que ele nunca soube que precisava. E veio então o grande dia, a aprovação no vestibular. Psicologia na Universidade Federal de Goiás. Ana correu para casa com a carta na mão, e os dois dançaram juntos na varanda como se estivessem no palco de um show lotado. Mas não parou por aí. Com o apoio de Amado, Ana fundou um projeto social chamado Olhar de Amor, que oferecia abrigo, atendimento psicológico e oficinas culturais para crianças em situação de rua. E o mais tocante, toda criança que entrava no abrigo ganhava um violão. Um símbolo de que todo mundo tem uma voz e merece ser ouvido. Na inauguração do projeto, já com a imprensa presente, Ana cantou ao lado de Amado pela primeira vez em público. A música, aquela que ele compôs na primeira semana em que ela entrou em sua vida. A multidão aplaudiu de pé, mas para Amado, o maior aplauso era outro: ver a menina que pedia comida na rua agora oferecendo ao mundo algo muito mais valioso: esperança. Anos se passaram, e Ana se tornou referência nacional no acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto Olhar de Amor ganhou prêmios, reconhecimento internacional e, mais importante, multiplicou histórias como a dela. Várias unidades foram abertas em outras cidades do Brasil, com o apoio de artistas, médicos voluntários e educadores apaixonados. Mas Ana nunca se deixou levar pela fama. Continuava visitando cada abrigo pessoalmente, sentando-se no chão com as crianças, ouvindo suas histórias como alguém que já viveu cada dor. Amado, já com a saúde um pouco mais frágil, acompanhava tudo com orgulho silencioso.
Mesmo quando não podia sair de casa, assistia a cada entrevista da filha, gravava áudios de apoio e, sempre que possível, ainda a surpreendia com uma canção nova. Agora inspirada em seus feitos, não apenas em sua origem. Um dia, durante uma premiação em Brasília, Ana foi homenageada como Cidadã Brasileira do Ano pelo impacto de seu trabalho. Subiu ao palco com lágrimas nos olhos, segurando nas mãos um pequeno violão infantil. O primeiro que ganhara de Amado, ainda criança. Diante da plateia, emocionada, disse: "Esse violão representa tudo o que meu pai me deu. Não falo só de comida, abrigo ou estudo. Ele me deu algo que ninguém nunca havia me oferecido antes: a chance de sonhar e de realizar. Eu dedico isso a todas as Anas espalhadas por aí, esperando apenas um olhar de amor." Na plateia, Amado aplaudia com os olhos marejados, como sempre. Ele sabia que seu maior legado não estava nos discos de ouro, mas naquela mulher, forte e generosa, que um dia pedira pão e hoje alimentava almas. Naquela noite, ao voltarem para casa, sentaram-se na varanda, como tantas vezes fizeram. "Tá vendo só, minha filha?" disse Amado, olhando para o céu estrelado. "O mundo ainda tem jeito." Ana se encostou em seu ombro, como fazia quando criança. "Tem, pai, porque um dia alguém acreditou em mim." Os anos seguiram com serenidade. Ana, agora com 30 e poucos anos, havia amadurecido como mulher, profissional e, mais recentemente, como mãe. Sim, mãe. O destino a presenteou com um menino chamado Miguel, que ela adotou aos 5 anos, após uma visita a uma unidade do Olhar de Amor no interior do Maranhão. Era impossível não ver nela o reflexo da própria história. O olhar desconfiado, a fala baixa, o medo de tocar o mundo. Ana reconheceu tudo aquilo, porque já foi aquele menino. Amado, jamais reservado, recebeu Miguel em casa com o mesmo sorriso que um dia deu a Ana. "Então você que é o cara que vai bagunçar tudo por aqui?" disse ele, ajoelhando-se diante do menino. Miguel, ainda sem saber ao certo se podia sorrir, olhou para Ana. Ela assentiu com a cabeça. E então o menino correu e abraçou o Amado com força. "Agora eu tenho um vô?" "Tem sim, campeão. E dos bons?" respondeu Amado, contendo o choro. A vida se encheu novamente de risadas infantis, desenhos espalhados pela casa e pequenos pés correndo pelo jardim. Ana se viu repetindo gestos que um dia aprendeu com o pai: colocar cobertor sobre o ombro, cantarolar músicas antigas antes de dormir, ouvir com o coração. E foi numa dessas noites tranquilas que Amado, já com a voz mais baixa, sentou-se com Ana na varanda e, olhando Miguel brincar com um violãozinho, disse: "Você reparou? Ele sorri como você sorria naquela noite, quando a gente se conheceu." Ana respirou fundo, emocionada. "É o círculo, pai. Eu sou você agora. E ele é quem eu fui. E um dia," completou Amado, "ele vai ser quem você é. E o mundo vai continuar sendo transformado. De amor em amor." Naquela noite, Ana escreveu em seu diário uma frase simples, mas poderosa: "O pão que pedi salvou minha fome, mas foi o amor que salvou minha vida." O tempo sábio e silencioso avançou mais uma vez. Miguel cresceu cercado por amor, afeto e propósito. Herdeiro não de um nome famoso nem de riquezas materiais, mas de uma história feita de empatia, coragem e redenção. Aos 17 anos, já tocava violão com maestria, escrevia músicas e sonhava em unir arte e ativismo, como a mãe havia feito, como o avô antes dela. Foi numa manhã de outono que a casa ficou mais silenciosa. Amado Batista havia partido, dormindo em paz, com um sorriso no rosto, como quem já sabia que sua missão estava cumprida. A notícia comoveu o país. Mas em casa não havia espaço para tristeza. Havia saudade, sim, mas também gratidão. No funeral, Ana discursou de forma simples, sem floreios, olhando para o caixão como quem conversa com alguém que continua por perto. "Você me encontrou no chão e me ensinou a olhar para o céu. Tudo o que sou é porque um dia você parou para ouvir uma menina invisível. Agora, pai, descansa. O mundo vai continuar mais bonito por sua causa." Miguel, com os olhos marejados, abraçou a mãe. Depois subiu ao palco improvisado, pegou seu violão e disse: "Essa música eu compus com a vovó Ana me contando como o vovô mudou a vida dela. Eu a chamei de O Homem que Ouviu e tocou, suavemente.
cada nota carregada de emoção. Na plateia, ninguém conseguia conter as lágrimas. Anos depois, Miguel assumiu a direção do projeto Olhar de Amor, ampliando ainda mais seu alcance, incluindo música, arte, tecnologia e acolhimento emocional profundo. Ele criou um braço internacional da iniciativa, levando a missão familiar para comunidades da África e da América Latina. E em cada nova sede inaugurada, havia uma foto. Uma imagem simples, emoldurada, de um momento antigo. Uma menina de rua sentada na calçada, dividindo um sanduíche com um homem de sorriso generoso. A legenda dizia: tudo começou com um pão, mas foi o amor que fez a história. Décadas se passaram desde aquele encontro na calçada. O mundo girou, cresceu, mudou. Mas aquela pequena chama, acesa por um gesto simples de empatia, nunca se apagou. Ana, agora uma senhora respeitada, com cabelos prateados e olhos ainda brilhando de ternura, caminhava por um dos centros do Olhar de Amor, acompanhada de crianças sorridentes. Em uma das salas, viu Miguel ensinando violão a um grupo de garotos recém-chegados. Ao ver a mãe, ele sorriu com o mesmo brilho no olhar que Amado um dia teve. Ela se aproximou devagar, observando em silêncio. Então, sem que ninguém notasse, olhou para o céu pela janela e sussurrou: Tá vendo, pai? A gente conseguiu. E naquele instante, uma brisa suave passou pela sala. Como um abraço invisível. A história de Ana, Miguel e Amado Batista não virou apenas notícia, prêmio ou lenda. Virou ponte, semente, esperança. Porque onde há alguém disposto a ouvir, há sempre uma vida esperando para florescer.